Boa noite. Boa noite, não. Boa noite, verdade. Comecei bem. Vocês se importam se eu soltar o microfone? Quando eu descobri que eu falava no público, isso me deu um nervoso tão grande, que eu sou um sujeito meio enérgico, assim, meio imperativo. Então eu tenho muita dificuldade de lidar com essas coisas assim que me fazem ficar sentadinho no meio do lugar. Eu estava ali mexendo, tocando, colocando um vídeo para prestar atenção. Eu sonhar com isso. Desculpa, gente, que pessoa vai você. Mas isso é fundamental, sabe por quê? Eu gosto muito de a gente começar a reunião assim, fazendo bagunça. Já tirei a água do lugar, já tirei o público do lugar. Daqui a pouco eu falo, vamos sentar na frente, traz o lanche. Gente, bom dia. Agora é dia. Eu me chamo Lucas, faço parte atualmente do Grupo Espírita Missionário da Luz e da Casa Joana de Cruz, lá em Santa Sala. E a gente foi convidado pela primeira vez a conhecer aqui o espaço da Igreja de Nazaré, trazendo aí reflexões para a nossa manhã. É engraçado, eu acho, parece que eu parei de propósito, eu cheguei vazio. Eu espero que essa nossa reunião seja assim, engraçada, num clima de fraternidade, até porque o tema com o qual eu vou se envolver, que eu tento se envolver com vocês, é a proposta de desconstruir. A gente tem muita dificuldade disso. A gente tem muita dificuldade de desconstruir coisas que a gente construiu como real. A doutrina ela é na sua essência filosófica. Ela nos chama, ela nos convida ao questionamento. Será que isso é real? Será que isso que eu faço há tanto tempo é verdade? Deve ser assim? É a melhor maneira de se fazer? Nós temos incutidos em nós paradigmas, coisas que a gente tem certeza de que é e não é. E isso, a doutrina é um convite para isso. O tema da nossa palestra, não sei se todos estão por dentro, Centro Espírita Escola de Almas. E eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Eu vou começar um bate-papo, gostaria que fosse um bate-papo. Quem quiser aí, de repente, fazer uma colocação, fazer uma pergunta, espaço, de repente, dentro da conta de como eu proponho, fiquem à vontade, sintam-se à vontade. Para a gente entender e começar a desenvolver esse tema, eu gostaria que a gente pensasse no conceito de escola, que o Centro Espírita a gente conhece, ou acha que conhece, né? Mas a gente tem diferenciado bem, a gente pode não saber explicar um todo conceitual que é a casa espírita. Mas a gente sabe, a gente vivencia isso, ou está vivenciando, chegando agora. Mas o conceito de escola, ele vem trazendo uma carga de sentimentos, percepções, ali enraizado. Então, quando a gente fala de escola, normalmente vem na cabeça da gente aquele modelo formal da escola tradicional que a gente conhece. Quando eu perguntava ontem, a minha noiva, eu perguntei assim, Cíntia, o que é a escola? E ela disse assim, a escola é um lugar que educa. Aí eu falei, é o que a gente gostaria que fosse. Mas o que é a escola hoje? Aí ela disse assim, eu acho que é um lugar que passa informação. Tadinha, ela estava desanimando, né? Eu fui colocando mais perguntas e mais perguntas, e é um lugar onde a gente recebe informações, conceitos. Não é aquele lugar que educa. A gente não está recebendo aquela educação de valores da escola. A gente até gostaria que assim fosse, mas não é. Na origem da escola, a gente não vai voltar desde as primeiras escolas, não é um objetivo nosso, que a escola existe há muito tempo, o local de ensino de educação existe há muito tempo na humanidade. Mas vamos lembrar lá da origem do nosso codificador. Nosso Kardec, o professor Rivaio, esse nosso exímio cientista, ele vai beber, ele vai buscar, ele vai crescer envolvido no conceito de educação. Ele é um educador. Então,
Rousseau, não sei se todos já ouviram falar, o iluminista, o intelectual, uma dessas almas intelectuais que passaram na Terra no intuito de alavancar contra a sociedade, trouxe diversos conceitos para a gente, quanto sociedade, propondo essa maneira de compreender, de aprender, de educar. Pestalozzi, que também é um nome conhecido, que alguns consideram aí pai da pedagogia, né? Esse pilar pedagógico, ele é alguém que tinha proposições, objetivos nesse sentido da educação, dos valores. Pensa comigo, hoje que a tecnologia avançou, que os ensinos, que as pesquisas avançaram, nossa escola é rasa, é superficial, é rala. Sabe aquele leite desnatado? Todo mundo aqui, quem mora aqui em Rio Bonito, já deve ter bebido leite rosa, já? Aquele leite amarelo, viscoso, e leite desnatado, aquele de cachinho, como é que é? Aguardo. Então a nossa escola hoje, infelizmente, ela é um tanto aguarda, é um tanto rala de valores. Quando a gente pensa lá em Pestalozzi, a proposta de Pestalozzi, para quem conhece a biografia, para quem vai buscar a profundo, a gente vai encontrar conceitos que unem essa questão da busca intelectual com o homem moral. Então ele não desassocia uma coisa da outra. Ele trabalha o homem na sua integralidade, que é a proposta do quê? Da doutrina que a gente segue. Trabalhar o homem no sentido integral. Não dá para separar a razão de emoção. Nós somos uma coisa só. Só que durante a evolução, nosso processo de sociedade, nesse processo houve uma briga. Nós sabemos disso. A razão brigou com a moral. Tudo que era razão, a moral não queria, repudiava. E tudo que era moral, ia nessa disputa. A religião deixa de agir com razão, e a razão deixa de aceitar o pós-matéria. Mas Pestalozzi, como intelectual, espírito iluminado, assim como Rousseau e assim como Kardec, trabalhava esse conceito muito simples, unido. O que para a gente faz todo sentido hoje. Então Pestalozzi, não sei se todo mundo sabe, ele tinha lá um instituto, onde até Kardec estudou, e nesse instituto, ele, por exemplo, misturava os sexos, as classes, naquela época as classes não eram misturadas. Meninas tinham uma sala e meninos tinham outra. Até porque, meu Deus, que caos seria misturar meninos e meninas. Então, eu só estou dando um exemplo, tá? O Pestalozzi, por exemplo, achava super normal trabalhar menino com menino. Se você fizesse com que eles crescessem juntos, aprendendo, quando eles tivessem 17, 18, que o menino, vamos imaginar que fosse uma escola separada. Quando o menino travasse contato com a menina, aquilo seria uma morte. Imagina hormonalmente, o menino tendo contato com a menina que quase nunca teve contato. Ele ia explodir, a menina ia desmaiar. Então ele pensava em trabalhar esse conceito de naturalidade. A sexualidade tem que ser tratada com naturalidade. Eu estou pegando só um exemplo. O Pestalozzi, por exemplo, assim como Rousseau, dizia que a educação é compreensão mútua. Eu tenho uma bagagem para dividir, compartilhar, mas nesse aprendizado eu ganho tanto quanto o outro ou mais. Então não é aquela ideia assim, eu sou o educador, olha a ideia de altura, e este é o educador. Não. É um conceito de integração à mesma altura. Se colocar no mesmo, se nivelar. Então, Pestalozzi era excelência na educação porque ele se colocava na mesma altura. Kardec, a gente sabe disso, com pouca idade, adolescente, já assumia cargos de monitoria e o próprio instituto, quando o Pestalozzi precisava se apresentar. O que eu quero dizer com tudo isso? Kardec, quem organizou essa doutrina filosófica, moral que a gente segue, que compilou, que auxiliou os espíritos dessa empreitada, ele é toda educação. Toda educação. Mas isso não é só uma coincidência. É mais que sugestivo para a gente. A principal tarefa da doutrina é educativa. Nós estamos num processo de transformação, não estamos? Todos nós aceitamos isso, até quem não é espírita. Mesmo os mais céticos sabem que a sociedade está se transformando. O mundo, geologicamente, está aparente estar se transformando. Quando a gente pensa nisso,
que a gente fala aquela divisãozinha das classes dos mundos, a gente diz que a gente está saindo de provas de criação, a gente sabe de quanta letra. E está indo para um planeta de regeneração. O que é um planeta de regeneração? Eu não sei se todos sabem, é um planeta de transição. É um estágio de educação de valores para a condição de um planeta bom, de um estágio bom, que a gente chama de exitoso. Então, é um processo de reeducação. E o que a doutrina é? Uma proposta educativa. E a Casa Espírita nisso tudo? Onde está a nossa instituição espírita nesse know-how de informações? Onde a gente se situa nisso? A Casa Espírita de hoje é a mesma de Kardec? Não, isso é fato. Quando a gente lê lá Livro dos Médiuns, Sociedade Espírita Parisiense, a gente vai dar um susto. Toda aquela formalidade de sociedade intelectual. A Casa Espírita ela vem se alterando. O que a gente conhece hoje, gente, eu tenho 25 anos, estou nesse meio palco aqui falando. Um rapaz de 25 anos falava há 100 anos atrás? Tinha toda essa possibilidade? Existia a condição de a gente estar entre, nem era chamado igual, era moços e maduros juntos, normalmente numa mesma assembleia? As coisas não eram desse jeito. E a Casa Espírita vinha carregando, até porque ela era uma instituição social. Ela carrega os conceitos culturais. Então, a sociedade espírita vivenciava em sua estrutura essa estrutura cultural. Se eu entrar numa reunião dessa, eu cozinho uma minha. O seu Celso, não sei se todos conhecem, Celso Brega, lá de São Gonçalo, um senhor que está com seus 74 anos, ele dizia que na época dele, quando você ia na Federação Espírita Brasileira, lá no ZR, antigo ZR do Rio, você não podia ir de blusa, de malha, você tinha que ir de paletó. Por mais que você tivesse 15, 16, uma reunião dessa, você só entrava de paletó. Olha como as coisas mudaram. Parece que eu estou falando de roupa, de questão externa, mas tem muito a ver com o nosso comportamento. A Casa Espírita prosperou muito quanto modelo metodológico. A essência é qual? Doutrina. Ela não pode mudar. Mas essa metodologia, ela muda. Ela mudou muito. E se a gente não tiver a preocupação de estudar essa mudança, parece que sempre foi assim. E parece que não vai mudar. Vocês querem pegar um exemplo? Chico Xavier. A gente tem um carinho especial pelo Chico, por tudo que o Chico fez. Quando a gente vê filme, depoimento, biografia, como é que eram as reuniões que o Chico fazia? Tem uma mesa, Chico sentava, tinha estudo do Evangelho, depois do estudo do Evangelho, havia manifestação mediúnica e o atendimento às vezes assim. Hoje em dia é a prática mais recomendada? Não. Mas acontecia, não acontecia? As pessoas não sentavam na mesa, às vezes, ou estavam sentando de mesa branca, a gente tenta se livrar e não consegue. A gente quer botar uma tatuagem, qualquer cor vermelha, preta, nunca branca, porque senão as pessoas vão atribuindo sempre aquela preconceito de mesa branca. No conceito da mesa branca era isso. O público sentava ali, bonitinho, curioso. A reunião, né, a mesa estava aqui, aí sentavam todos em volta da mesa e começava. Aquele samba. E naquele samba, às vezes a pessoa passava mal, pegava ali, cara, senta na mesa. Era assim. É a maneira mais aplicada hoje? Não. Reunião mediúnica qualquer um tem acesso? Não. Se torna médio de um dia para o outro? Não. Mesmo que tenha mediunidade ostensiva. Que é mediunidade ostensiva. A pessoa chega no concentrário, eu estou vendo, estou caindo na rua, desequilíbrio. Mediunidade não tem, assim como a maioria de nós. Mas está no processo desse tratamento. Vai se reequilibrar e estudar a codificação em Jesus, se envolver na tarefa do bem, para ter condição e equilíbrio, senão a gente entra no processo. Eu conheço pessoas que entraram no processo mediúnico dessa maneira e terminaram com transtornos emocionais. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? É para a gente chegar no modelo Casa Espírita. Esse modelo ele foi se desenvolvendo. As reuniões até década de 40, década de 30, no Brasil, porque não dá para a gente falar em movimento espírita de mundo. É muito pequeno. O Rio de Janeiro tem 648 instituições espíritas, ou para mais. Só o Rio de Janeiro. Se somar no mundo, palestrante, pesquisador, tivemos a oportunidade de uma semana assistir 2 palestras dele.
companheiros sem igual, de uma simplicidade, uma pureza na palavra. E ele fala do acolhimento como sendo uma cozinha mineira. Eu gostei muito disso, né? Quem é que é mineiro? Tem algum mineiro aqui? Ninguém é mineiro aqui? Mas conhece mineiro? Já foram em Minas? Morei em Minas. Sabe aquela cozinha mineira de fogão a lenha? Com aquele cafezinho saindo de manhã? Você senta assim, aí abre aquela, tira do forno aquela broa de fubá, de milho, e aquele café fresquinho. Como é que eles assistiram aquela fumaça do café? Imagina, só fecha os olhos e imagina, um lugar incomparável. Você se sente como a sua mãe. É como uma casa espírita tem que ser. Para a criança que chega, para o doente que chega, para o desequilibrado que chega, que somos todos nós, para qualquer um. A gente tem que se sentir bem. Não é permissividade, não é que aqui pode fazer tudo. Ninguém está dizendo isso. A questão é, a gente tem que transformar e pensar como a Mariana está pensando. Como o Gilberto pensa. Como é que a nossa irmã está chegando ali, na idade dela, na doença dela, espera que a casa seja. Tem que ser um lugar bom para a gente. A gente tem que perguntar, Priscila, como é que está a casa espírita? Eu estou me sentindo muito bem. Mas Priscila, você está se sentindo bem? Diz para mim, como é que você tem se sentido nas reuniões? Posso ser sincero? Às vezes eu acho que a gente podia ser sensado, podia ser mais participativo, podia ser mais democrático, às vezes é um só que fala. Essas coisas. Desconstruir. Sabe por que eu não gosto? Cadê o púlpito? O púlpito. Não que o púlpito não seja necessário. Então, até brincando com você. Lá no ISEC, a gente tem que gravar. Tem que poder outras pessoas assistirem. E às vezes é bom que tenha ali uma centralização para poder ter noção. Só que o que eu quero dizer é que não é questão do púlpito. É que às vezes eles tornam as coisas muito formais. A distância emocional entre a gente na casa espírita é muito grande. As relações são muito superficiais. Sabe aquela coisa na luva? Que eu não tiro a luva para dar uma mão? A gente tem que ser mais amoroso, mais fraterno. Sabe Jesus? Que a pessoa que estava lá de trás, que precisava encontrar com ele, ele olhava, sabia o nome, esperava, mesmo que ele estivesse atendendo todo mundo, ele atendia aquela pessoa. Não era aquela coisa, sabe? Igual a gente, muito maquinal, muito industrial. A gente traz, por essa aceleração social que a gente está vivendo, o conceito de tornar tudo mecânico. Qual é a nossa ação hoje? Aquela pessoa. Com qual sentimento eu vim para Maria de Nazaré hoje? Hoje é todo domingo. Hoje cumpri minha tarefa, bati no cartão, então que não você deu café. Tem que ser sentido. Tem gente que desencarna com aquele cartão, aquele passe. Quase um encarte lá para os Estados Unidos. E aí apresenta 1.800 e 300 passes. 4.500 atendimentos fraternos. 2.800 palestras. Tantas pessoas que ligaram o telefone na madrugada atendidas. E aí aquilo parece, esse companheiro só tem luz. Deus nos avalia pela intenção e não pela quantidade de trabalho. Jesus modificou o mundo todo sem precisar fazer grandes viagens. Existe até pesquisa histórica, Jesus fez isso, veja tudo. O Evangelho nos fala que Jesus viveu naquela região. Paulo fez bastante peripécias, viajou bastante. Jesus modificou o mundo na atitude que ele teve. Foi muita gente? Foi pouca gente. Mas a questão é a qualidade de como fazer. Se o Maria de Nazaré, se o GBIL, se qualquer instituição se objetivar, focar no atendimento qualitativo, na busca da integração, da receptividade, ele mudou a sociedade. Isso é fato. E é papel da casa espírita mudar a sociedade. É importante a gente distinguir o seguinte: o espiritismo tem um papel e a casa espírita tem outro papel. Pode ser uma visão lateral da gente. Estou colocando aqui que pode ser uma visão lateral. É uma análise dentro do que a gente estuda, trazendo uma análise para vocês. Uma proposta. A casa espírita tem um conceito religioso, que não é o único conceito espírita. Kardec demorou até quase o final da codificação para entregar os pontos e dizer: é uma religião. Ela tem conceito de religião, mas é uma filosofia. Quando a gente está sentado na nossa cadeira, lá no nosso sofazão bom, e a gente coloca sexta-feira na Globo, na Rede Globo, né? E começa o Globo Repórter, e começa assim: a felicidade, a busca da felicidade, cientistas, neurocientistas percebem que o comportamento cerebral, o funcionamento
no entendimento da neurociência, o cérebro das pessoas, a mente das pessoas que passaram por muitas dificuldades, por muitas limitações na vida, se condicionam a uma estabilidade emocional. Eles falam assim: Espiritismo, meu Deus, era só ler o Evangelho, o Espiritismo está lá. Mas é a filosofia que está chegando. São os conceitos da razão abraçando a sociedade. Será que daqui a 50 anos, 100 anos, todo lugar que tinha bar, que tinha igreja, vai ser casa espírita? Esse é o futuro da sociedade? Claro que não. Como na proposta espírita é falado para a gente que o espiritismo não é a religião do futuro. Já ouviu isso, né? E sim, o futuro das religiões, a gente pensa assim: então todas elas vão ser espiritismo. Já vi uma coisa dele falando assim. A questão é, essa nossa necessidade de tempo, ela vai se extinguir. O tempo somos nós. Jesus já colocou isso 2 mil anos atrás. Vamos ter locais? Sim. Mas a questão é, nossa vivência moral vai ser cotidiana. Sabe aquela hipocrisia que Jesus ordenava dos fariseus? No tempo distingue comportamento, na vida outra. Tem que ser geral, tem que ser você da integralidade. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A proposta de reflexão que eu estou trazendo é a vivência integral. Estamos caminhando para a vivência integral. O Espiritismo tem a oferecer para a sociedade inteira. Os conceitos espíritas são intrigantes para a sociedade inteira. Ontem eu fui a 2 aniversários. Saí de um correndo para o outro. Um amigo que mora até aqui em Itaboraí, uma comunidade católica. Comunidade até vida. Ele vive no tipo de comunidade de vida, que ele vive integralmente dentro da comunidade. Não é padre não, tá, gente? Vai casar e tudo mais, mas ele vive numa comunidade, uma comunidade de vida. Eu acho isso formidável. Eu sentei na mesa da lanchonete, tinha mais 3 com ele. Eu cheguei e a gente descobriu como são as horas da noite e tal. Eu vi no aniversário do grupo jovem. Agora eu vi o grupo jovem. De que igreja? Aí eu falei assim: vai começar. Eu pensei: eu vou só comer uma batata frita, eu vou para casa, não vai ser isso. É um grupo espírita. Eu faço pai, grupo espírita em grupo jovem. Aí você tem uma noção disso, só sentar. Aí eu comecei a explicar, mas eu saí e falei assim: nossa conversa agora não vai ser uma conversa religiosa. Vocês estão com dúvida, querem entender, vai ser uma conversa filosófica. Uma conversa de filosofia. E começamos. Gente, os garotos estão assim maravilhados, com muita dúvida. Fala do diabo, fala de Deus, fala de encarnação. A gente não aguentava mais perguntas, os irmãos não me ajudaram e o negócio não dava. E eu falei assim: vamos marcar uma reunião. Aí o menino, um deles, assim, eu acho que mais. Ele já é a visão mais cheia de ilusão, né? Na minha visão, uma religião mais acessível. Eu disse assim: Lucas, a verdade no que você diz. Eu falei: não, porque o que eu digo é a filosofia da qual eu sigo. Não é o que eu digo, é que há uma verdade sobre mim, mas é a racionalidade, como a doutrina propõe. Vê como é. Eles católicos, estudantes profundos do Evangelho, mas ficaram intrigados com a racionalidade de que a doutrina propõe. Nós falamos sobre um bocado de coisa também. E aí, o que é legal, porque não é que eu estava ali, agora falta só 30% para eles ficarem espíritas. E eu falei isso para ele no final: olha, eu converso com vocês, o grande X da doutrina espírita é isso. É entender a particularidade da compreensão de cada um. Eu converso com vocês ao oferecer uma proposta filosófica que vocês sigam o catolicismo com visões diferentes da vida. A doutrina tem que oferecer esse sentido. Já tem pastores evangélicos com reflexões que o Espiritismo propõe. Você tem budistas, você tem hindus, que já estão refletindo, começando a compreender essa racionalidade que não é um conceito teológico, é a forma como que a vida se organiza. Vocês entendem por que a casa espírita é tão importante? Nessa transformação, ela é aquele lugar onde as pessoas chegam e encontram respostas que não têm. Normalmente, quando a pessoa fala no centro espírita, já passou por muito grande. Eu já fui na mãe não sei quem, já fui no padre, o padre disse: não resolve o problema, o pastor tentou expulsar, não resolveu. E aí me disseram, em última instância, passei no psiquiatra, tomei ansiolítico, antidepressivo, e não resolvendo, me disseram que eu tinha que ir mais de Nazaré. Aí chegou de 2 traumas, né?
Aos trapos, mas não aos trapos, no sentido físico, pessoal. Intelectual, moral, ele quer resposta, ele quer preencher vazio. Ele quer uma religiosidade plena, que a doutrina propõe. Como é gostoso isso que a gente segue. Olha a conversa que a gente está tendo hoje. Olha como esses conceitos são racionais. Não é imposto. Ou você é filho de Gilberto, ou o nosso irmão lá de baixo vai estar atrás de você constantemente. É uma relação de ameaça e o ser humano está cansado disso. É exausto disso. Ele quer ver Deus como Jesus mostrava. Amoroso, bom. Olha que formidável. Ele perguntou sobre o meu menino Lucas. Com essa ideia toda aí, Big Bang, criação do mundo, 4 bilhões e meio de terra, isso não faz de Deus menor? De Jesus menor, né? Que a gente fala da mesma pessoa, né? Eu falei assim, olha, o que vocês chamam de milagre? Quando Jesus vai à mão lá, ele diz é milagre, ele é só o intermediário da providência de Deus, ou essa terceira pessoa que é ele mesmo. Na visão da gente, Jesus é físico, é químico, é biólogo, é astrofísico. Ele compreende a natureza humana na sua essência, ele criou, ele auxiliou a transformação da matéria, a transformação do que a gente conhece. Na minha opinião, faz dele muito maior do que ele é para a gente. De milagre, passa a ter todo o conhecimento racional daquele processo. E ele, acho que muito pesado com isso, acho que a batata desceu até quadrada. O refrigerante estava ácido. Porque ele ficou assim, meu Deus, realmente faz sentido. Meu tempo está acabando, gente. Já acabou. Então, eu vou encerrar agora, porque o Vitor veio aumentar. O meu negócio é falar, ele vai cantar. E aí, isso é muito, pra gente, é muito simples, parece feijão com arroz. Meu Deus, eu não sabia disso, eu falo isso todo dia. Para o indivíduo é a solução do enigma. Então vamos refletir. Quando eu falo vamos, a gente pensa assim, nós somos uma coletividade religiosa, somos uma coletividade do movimento espírita. Alguém vai fazer. É a gente. Principalmente a gente aqui. Por que eu estou apontando para a gente? Minha prioridade hoje, enquanto jovem, é trabalhar com a juventude galera nossa. Por quê? A criança que está lá dentro é o futuro. Os maduros que aqui estão são o presente. Presente, já passando o bastão. Estou me preparando já para o revezamento. Estou andando já no processo de passar para o futuro. Mas essa galera agora é o atual. Agora nós somos o segundo de agora. É como se o negócio começou a marcar agora. E aí, o que você faz? E aí, o que você vai? Qual a sua atitude? Qual a sua ação? Nós estamos mudando a sociedade, todos nós aqui. Eu digo que quem tem 60, quem tem 70, todo mundo. Que às vezes quem tem 15, 18, 21 não está fazendo nada. A questão é, a potencialidade que a gente traz energética, humana, orgânica, nesse momento, e mais do que isso. A capacidade de desconstruir paradigma nessa idade que a gente está. Isso é neurociência, gente. Quando você faz 30 anos, mais ou menos, você começa a ficar assim, agora eu já não vou. Com 15 você mudar o mundo. Você queria transformar a sociedade inteira, ser astronauta, trazer uma cura lá do espaço. Quando você faz 18, você tem vários projetos, planos. Quando você chega com 30, você tem seu primeiro filho. Que dá para mudar? Eu troquei os dias de chuveiro, a mulher quer que compre o show lá. E você fica assim, eu não estou conseguindo mudar nada. Brincadeira, tá? Essa é uma maneira caracterizada de brincar. Mas o que eu quero dizer, a gente vai solidificando, e essa energia toda, que às vezes é nociva, às vezes é benéfica, vai se assentando. Você vai se tornando maduro. Você age com mais naturalidade, você se emprega numa coisa com mais intensidade. Nessa idade, é tiro para todo lado. Você não sabe para onde você vai. Para onde estiver te chamando, você está indo. Isso é bom para o mundo. Essa energia toda, bem controlada, é boa. Porque ela transforma a sociedade. As mudanças que nós conhecemos sociais, gente, aconteceram na nossa geração, ou outras tantas gerações que passaram pela mesma fase. Caras pintadas, diretas já. A queda da Bastilha, lá na Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, jovem, gente. É acreditar que vai funcionar. Investe nessa turma aqui, investe na gente.
Se investir na gente, vai longe. E é no futuro, vou investir nessa turma. Olha, uma brincadeira que eu faço. O pessoal ganha torto. Sou muito querido, não, tá, gente? O movimento espírita, não. Fala uma coisa muito engraçada. E aí, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 18. Então, todo meu trabalho, você vai começar com um copinho. Bom, 2 anos depois. Tio, chega aqui rapidinho. Eu fiz mestrado em copinho, pós-graduação em copinho. Como é que eu posso ajudar? Vassoura precisa de muita aplicação. E qualquer coisa eu estou aceitando. Gente, a gente precisa deixar essa galera trabalhar com estudo. Tem uma galera que não quer estudar, tá? A galera da nossa juventude que gosta muito de trabalhar lá. A questão é, estudando com responsabilidade, você vai saber que tem uma oportunidade que não tem. Mas dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade. Mas eu tenho galera lá no nosso grupo que tem 17 anos. Vocês já estão para conversar, o que vai falar, não vão separar, mas depois das suas reflexões, você e Deus. Senhor, se essa pessoa estivesse à frente de uma instituição espírita, a coisa funcionava melhor. Tem indivíduos aí agarrando o negócio, levando a casa inteira, leva a sofá, leva tudo, enterra tudo junto. Gente, é sério, a gente tem que visitar umas casas espíritas por aí. Tem muita coisa estranha. O indivíduo eu brinco, às vezes com companheiros lá na nossa região. Você está quanto tempo na casa espírita, gente? Eu estou há 30 anos, é daquele sonho que eu posso fumar. Isso é tristeza. Se eu morrer agora, isso aqui, quem te assume isso aí? Porque quando mais tempo eu fico, mais tempo a pessoa vai dizer, como é que eu vou ter 30 anos se eu for para assumir essa instituição? Tem que passar a bola. Capacitar. Você não vai pegar agora, Mariana, semana que vem, você é presidente de São Paulo todo. Você é nosso indivíduo. Porque tem indivíduo que acha também assim. É capacitando. É deixando a galera fazer. Hoje alguém de 25 anos pode dar uma palestra? Pode dar um passe? Pode fazer uma reunião mediúnica? Tem que ter capacidade. Olha para a história do Evangelho para a gente. Jesus se evangelizou com quantos anos? Me engano, dia 13, não é isso? Com quantos anos Paulo chama Timóteo? 17. Qual idade tinham as médias que psicografaram boa parte da codificação? Eram 3 irmãs, não eram 2 irmãs? 3 irmãs? 2 irmãs. Filhos do Senhor, predão da família, brilhando as honras, acho que era isso. 2 irmãs, uma tinha, me ajuda aí, gente, qual a idade? 13, 16, alguma coisa assim? Gente, 13 e 16, Kardec confiou nelas, não era porque elas eram bonitas, nem porque a mediunidade ela não tinha controle nenhum. Devia ter seriedade naquele espírito que ali estava. Não vão, ou nós somos espíritas, ou não somos. Se nós somos espíritas, não podemos trabalhar ninguém pela idade que tem. Ninguém. Quantos anos trabalhando tem? Não sei. Qual a responsabilidade dela no trabalho? Toda tarefa que ela pega, ela assume e cumpre. Se ela assume e cumpre com capacidade, com doutrina espírita pura, eu não vou avaliar a qualidade que ela tem. Vamos dar tranquilidade. Eu vi lá nos treinadores que falam, passa a bola na juventude, junta com o jovem, bota para coordenar, para monitorar. Depois de 2 anos, já dá na capacidade de auxiliar e tomar a frente. Porque a gente está indo embora. Quem sabe o dia de amanhã? Quando a gente for chamado a subir, ou subir, eu posso dizer, da gente, dimensional. A gente é chamado a ir embora, partir, prestar contas. Deixou o trabalho mal resolvido, não deixou continuidade. Jesus deixou tudo mapeado. Tinha gente para fazer tudo. Será que a gente está deixando o nosso trabalho em continuidade? E não é nosso, tá? Porque só lembrar aí. Está falando aqui até Jesus da voz, até Jesus da grupo, até Jesus da perna. Porque na hora que a gente chegar lá, não tem como falar. Tudo é emprestado. Tudo é melhor. Está consignado, tá? Segue esse corpinho consignado aí. Vai indo, mas eu posso pegar o produto de volta. Você tem que fazer bom uso. Vamos refletir nisso. Vibrar, Maria de Nazaré somos nós. Gemil somos nós. Nós somos responsáveis, mesmo que por 1%, do sucesso da instituição. Precisamos fazer com que a sociedade sinta o carinho da instituição, mesmo que não frequente, não goste, não seja espírita, mas sinta a característica de bondade, de abertura, de receptividade. Esse é o nosso recado. Vamos cantar um pouquinho, pode ser? Vamos lá, Vitor. Que Vitor vai fazer agora o espetáculo que é o final. Na verdade, vai falar tudo que eu falei sem civilizar mais. Vamos lá. Você quer fazer o que? O meu sonho é dar paz.
estudasse. Você estuda? Mais ou menos, sabe? Às vezes eu até um livro de paz, faço um culto no lar. Tem que estudar. Casa espírita, trabalho tem a ver com estudo. Mas ele distribui a sexta. Você pode até estar participando, mas precisa ter estudo. Porque senão as nossas atitudes vão sendo carregadas de conceitos nossos. Conceitos às vezes que são equivocados. O estudo, só eu acredito que não seja problema de nenhum de nós aqui. A doutrina é muito incisiva nisso. O estudo é o passo inicial para você começar. Sendo assim, lá naquela época não tinha. A campanha de estudo sistematizado, gente, tem 60 anos. ESG, como a gente conhece, que hoje é um fato. Não era um fato. Você não tinha gente estudando como estuda. Quando eu fui ler esses dias a biografia de Bezerra de Menezes, que a gente tem esse carinho, gente, Bezerra de Menezes sofreu com a gente. Bezerra de Menezes viveu o início das primeiras casas espíritas no Brasil, onde a gente se dividia e brigava. Um lado eram os espíritas de razão, os cientificistas, e do outro lado os místicos, chamados também aquele termo que a gente adora. Você é espírita de quê? Você é urbano ou você é kardecista, que dá uma arrepio na nuca da gente? Não é kardecista, não é espírita. Mas vocês não seguem Kardec, que vai dando um encontro pra gente, né? Porque não, eu sigo os espíritos, eu sigo Jesus. Não, você não segue Kardec, não é aquele livro que tem a foto aqui na frente. Nossa, como isso incomoda a gente. Mas isso é culpa nossa mesmo. Porque quando a gente se dividiu em briga, uns chamavam os outros por apelidos. E o grupo que estudava todas as obras da codificação era chamado kardecista. Os cientificistas de razão só estudavam livros espíritos. Os outros que misturavam o Estado do Evangelho eram estudantes de Kardec. E assim a gente brigou, fez a casa espírita um lugar difícil de se conviver, até que Jesus disse assim: bola pra cá, bola pra lá, vamos aprender, vou ter que trocar essa leva toda. E tá aí a gente, eu acredito que a maioria de nós sejam repetidos. Sabe aquela figurinha que você abre o biscoito e fala assim: agora vem a última. Aí vem aqui na figurinha que você já tem 8, é a gente. Já voltou aqui 8 vezes, a gente tá 8 vezes só nessa experiência de casa espírita, tô brincando, né? A questão essa experiência que a gente está vivendo de conceitos de casa espírita, escolhas de metodologia, é um convite nosso, é um convite de Jesus para a gente. Esse modelo foi avançando e de 1940 para cá, isso que a gente conhece foi se tornando o que a gente conhece. Evangelização não tinha, não existia esse negócio de criança. As escolas de evangelização foram surgindo em 1930, 1940, foi surgindo a ideia de educação da criança. Jovem, gente, foi uma trincheira para entrar na casa espírita. Os primeiros grupos jovens eram separados. A gente acha muito assim, união da juventude espírita de Bangu, que não bonito. Não é bonito não, que não era uma briga. O indivíduo saía da casa espírita e formava uma união de jovens, porque não podia ter na casa espírita, porque moço não tinha espaço. Então, foi evoluindo, tudo tem o seu tempo certo. A preço de muito suor e lágrima. Não foi tão fácil assim. Por que não foi fácil? E por que a gente tem que refletir que não foi fácil? São os atavismos, coisas que a gente traz e insiste em inserir na doutrina. Nem tudo que a gente vivencia no movimento espírita é doutrina espírita. Eu, por exemplo, faço muita palestra por aí, visito muita casa, faço parte do Conselho Estadual. Nessas discussões e conversas com amigos de Benfica, de Bom Sucesso, de Irajá, a gente conversa muito sobre isso. O cuidado que se tem que ter com a doutrina espírita, movimento espírita e casa espírita. A doutrina espírita é aquela perfeição pura, é a mensagem clara. Agora, o que a gente faz, esse movimento todo do espírita, essa mecânica espírita, é a metodologia que mais se adequa a esse nosso momento. A espiritualidade está orientando tudo isso? Sim, mas tem muito do nosso desejo. A gente teve um problema no passado, uns 4 anos atrás, com uma casa espírita lá de São Gonçalo que insistia no trabalho muito ditatorial. Eu chegava com um amigo meu que devia ter seus, hoje ele tem seus 23, na época eu devia estar com 20 anos, com a idade que eu perguntava assim: Fulano, você não se incomoda com essa realidade toda, não? Todo esse processo muito, sabe, enraigado? Ele disse assim: não. O companheiro tem muito trabalho no movimento espírita, é um ser iluminado, ele sabe o que faz.
Eu chamei e disse assim: olha, se a gente abrir mão do questionamento da dúvida, a gente passa a acreditar em tudo, e quando a gente vê, a gente já se perdeu. A dúvida em excesso, ela é vertigem, ela destrói. Mas se a gente não tiver um senso crítico, a gente vai permitir que coisas vão sendo encaixadas na doutrina que não são doutrina espírita. E aí é o perigo que a gente está vendo por aí. Dizendo que a espírita tem umas coisas que não tem nada a ver com o espiritismo. E a gente olha com todo carinho, com respeito. Se eu for numa igreja de Umbanda, é uma doutrina. Se eu for numa igreja evangélica, é uma doutrina. Porque a gente não pode tentar trazer coisas que não são dessa doutrina para outra doutrina. A casa espírita é o que é hoje, é a possibilidade que ela tem que ser. Só que nós somos os construtores da casa espírita. E por que a gente está desenvolvendo tudo isso? Lembra da escola de Pestalozzi, de Rousseau? A escola é um lugar de acolhimento. Lembra da união, da razão, da moral? O que o ser humano está em falta? Vocês querem ter certeza? Pensa comigo o seguinte: quantos aqui dos jovens estão na universidade? Muito bom. Quantos aqui já passaram pela universidade? Ih, tá bom o negócio. A questão da universidade é um lugar da razão. Vamos imaginar assim, é um templo da razão. É ali onde se desenvolve o pensamento racional. E também se desenvolve a praga do materialismo, que é o tal materialismo que Kardec tanto colocava para a gente. Qual é o comportamento dos nossos jovens nas universidades hoje? Jovens, nossos futuros médicos. Quais são os eventos que esses nossos futuros médicos organizam? Chocadas, que duram uma noite inteira, que são quase uns dias, que usam tóxicos, desde êxtase, Red Bull, mistura com vodka, e a gente tem ideia do que isso provoca? A gente tem ideia de quais médicos a gente vai ter no futuro? Mas isso é natural do quê? Do nosso materialismo. Não há nada além do corpo e da matéria na qual eu vejo e tange a minha realidade. Então eu vou vivê-la e aproveitá-la sem pensar no amanhã. Essa é a materialidade. Em excesso. Essa é a razão sem medida. É o nosso tempo da razão social. Jogamos do outro lado. No âmbito dos religiosos, dos moralizados, por falta de razão, o que a gente vê? Hipocrisia, falsidade, conceitos que são meus e não de Jesus. Compreende? Não dá uma coisa funcionar sem a outra. O que a gente fez? Com fé sem razão, com a busca da falsa moral sem razão. A gente matou, a gente torturou, a gente perseguiu. Não dá uma coisa funcionar sem a outra. A união dessas duas coisas tem que acontecer. E a casa espírita é o que nesse meio? Nesse faroeste é o que? É um educandário, é uma oficina onde essa união pode acontecer. Só que a gente tem que se perguntar se na casa espírita a moral e a razão. Há companheiros nossos que dizem assim: na minha casa eu vivenciei isso em 2008. Segundo Congresso de Juventude Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro foi com o Leopoldo Machado, 1948. O segundo foi em 2008. Gente, em 2008 isso não era para acontecer. A menina no grupo lá de educação na Marisa Barra, lá no Rio de Janeiro, levantou a mão e disse: olha, na minha casa tem um problema. Aí eu falei: não, a minha também, todo mundo aqui. Mas é um problema que eu acho que é um pouco diferente. No estatuto da instituição, a direção é vitalícia. Eu parei e falei assim: meu Deus, esse menino tem que sair do portal do tempo da época de Leopoldo Machado. Não é possível. Só que depois, a análise foi vindo. Eu refleti assim: nas outras casas, o estatuto não prevê isso. Mas a estrutura é assim. Mas eles estão fazendo Machado. O que a gente quer dizer com isso, gente? A casa espírita tem que ser um lugar de razão. Não existe nenhum lugar que está escrito isso, que existe uma luz do alto que bate na fronte do indivíduo e diz: aquele é o presidente. Ele é o pai de santo rei da vida. Só passa a bola com o filho de santo, que é o filho pequeno, igual a Guerra Humana lá. Respeitamos o conceito da humana, mas nós não somos bandistas. A função da casa espírita quanto à administração tem um lastro moral, isso é fato.
Agora, temos que nos perguntar se a gente está analisando as pessoas pela aparência ou com profundidade. Tem que trabalhar, o dirigente espírita tem que trabalhar. Uma pessoa que se envolve dentro da administração coletiva espírita tem que ser alguém envolvido na prática do bem. Agora, isso tem que passar, tem que trocar, tem que mudar. Se não mudar, a gente está trazendo outra vídeo do nosso bispado, nosso papado, os cardeais. Porque depois de 20 anos, gente, se eu fizer palestra de 20 anos, o que eu falo para vocês passa a ser lei fundamental. Só eu que falo aqui. Se sou eu o único a falar aqui, sempre o que eu falar vai ser: gente, olha, estou com uma dúvida, tem que perguntar ao Lucas. Isso é nocivo, gente. Eu tenho que perguntar para você, tem que pesquisar. Eu tive a oportunidade, Deus me deu esse presente, de participar por 6 meses do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Jorge André, César Reis, aquelas figuras que eu acho que alguns aqui devem conhecer, são intelectuais, dos maiores pesquisadores do mundo de doutrina espírita. Lá é um espaço filosófico, onde se pode questionar. Eu vivenciei coisa, ficava com o meu nome? Eduardo. Eu fazia esse trabalho que o Eduardo está fazendo, de câmera. Eu tremia na câmera, porque eu via coisas que eu não estava acostumado a ver em casa espírita. O indivíduo chegava aqui no sábado e dizia assim: agora eu vou desenvolver uma teoria, uma pesquisa que eu estou fazendo sobre a glândula pineal. Espiritismo, a questão da mediunidade, respeito a fulano de tal da semana passada que tem uma ideia contrária. O que eu estou trazendo aqui é uma outra proposta. Não desfazendo a proposta dela. Gente, isso é muita riqueza. Ninguém ligava. Ela depois eu estava com ele para conversar. Puxa, eu gostei da tua visão, me explica um pouco porque minha pesquisa está nesse sentido. Você está entendendo? Que eu estou querendo chegar? A gente precisa questionar. Se não houver espaço aqui para que a criança pergunte assim: tio, quem é Deus? Meu filho, inteligência suprema leva mais de todas as coisas. Aí a criança diz assim: mas tio, o que é inteligência suprema? Meu filho, está no livro dos Espíritos. Olha, ou você aceita isso, ou você aceita outro caminho. É racional, a gente tem que explicar. Mas tio, como é que era Jesus com a gente? Senhor, como é que eu consigo o reino dos céus? O que diz a tua lei? Lê a lei. Isso, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo as mesmas. Quem é meu próximo? Meu filho. Jesus, imagina se fosse assim: meu filho, está tudo explicado aí. Meu filho, que dificuldade, hein? É subjetivo, ele está com dificuldade de aprender. Quer um reforço escolar? Teve isso. Ele contava uma história. Todo o contexto daquele indivíduo para que ele entendesse. Jesus ensinando para a gente como educa. Se Jesus tem paciência com a gente só desde a nossa criação, a gente, no mínimo, tem que ter paciência no processo educativo. E tirar aquele conceito de casa espírita para os outros. Hoje é domingo, eu vou lá ajudar Jesus nessa tarefa. Eu vou receber socorro. Mesmo que eu seja evangelizador, médico, palestrante, eu estou indo compartilhar de um banquete. Neste banquete eu sempre saio o maior pedaço. Fato. Na minha visão, as coisas são melhor. Porque eu saio sempre bem melhor do que eu entrei. Entende? Prestar ele não ia para o instituto dele pensando assim: hoje eu vou educar muita gente. Hoje eu vou aprender. Hoje nós vamos construir, quantos seres humanos, uma sociedade mais justa. A casa espírita ainda não é. Às vezes eu vejo indivíduos dizendo assim: a casa espírita é, gente, analisando tudo. Pega o censo, o IBGE, não é quantitativo só, não é qualitativo. É qualidade também. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Eu sempre faço questão de Nova Genil, onde a gente frequenta. O Genil fica no alto, uma ladeira, no meio de um lugar muito pacífico. De um lado é chumbado, atrás é muito a pira, só Trindade, lá na pista morta, bravo demais. Quer ver a pena, não precisa. Regiões complexas, de falta de informação. Não é só de pobreza, não, gente. Não é pobreza material, não. É falta de informação, descaso, falta de moral, de ética, de respeito, ausência de respeito do poder público para com o cidadão. E aí que forma aquela marginalidade que a gente sofre, querendo ou não. Por mais que a gente feche os olhos, nossos olhos batem nas porta. O que eu estou querendo dizer com isso?
O gemido tem um papel num raio espiritual de abranger e fazer que a mensagem filosófica espírita alcance os corações, fazer com que a moral do Cristo toque os corações. Se ele não cumprir esse papel, por ser casa espírita, vai todo mundo no céu, meu pai. Tem casa espírita, no plano espiritual, que nem tem todo esse respaldo que a gente imagina. O que eu estou querendo dizer com isso? Nenhuma blasfêmia, tá, gente? Precisa bater na madeira, nada disso. A casa espírita tem uma representatividade no plano espiritual. Quando tem, trabalho executado. Não importa o título que dê, chame de paróquia, chame de igreja, nós somos avaliados pelo trabalho que realizamos, pela ação. Fé sem obra é morta. Se a casa espírita está aberta para meia dúzia de pessoas, onde elas não abrem, não permitem que o evangelho seja divulgado, elas vão ter sempre uma parte da espiritualidade. A espiritualidade nunca deixa de nos auxiliar. Mas a gente está trancando o evangelho para a gente.
descobre caminhos por entre sementes de luz. Nada já em paz, segue passo de pé sobre as terras todas da sua aflição. Vai e começa com dia e se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surge para ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier o cansaço será teu futuro. Descansa em paz. E assim